Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, aqui no programa Papo na Cidade, comigo, Garcia, eu estou aqui com a minha amiga Gladys Schwerri. Tudo bem? Tudo bem. A Gladys é uma pessoa muito interessante, porque ela tem muito conteúdo, mesmo sendo novinha assim, tá? Ela é uma pessoa que trabalha na área de finanças, trabalha aí como executiva de uma multinacional, é conselheira de empresas, então temos aí muita coisa para conversar, né, Gladys? É isso aí, Garcia. Então vamos lá, vamos começar. Gladys, quem é você? Eu sei quem é você, mas eles não sabem, então conta para eles quem é você. Muito bom, muito obrigada pelo tempo e por você ter cedido esse espaço tão importante para a gente, para mim. Bom, eu sou a Gladys Schwerri, eu me apresento como mãe da Helena, né? Como eu falo, ela é meu maior bem. Sou casada, tenho 36 anos, sou formada em administração, contabilidade, teologia e muitas outras coisas, né? Você tem mestrado também, né? Comecei o mestrado, mas eu não consegui concluir ainda por causa da gravidez, mas eu vou voltar, com certeza. Termina logo. E aí, bom, minha jornada profissional, falando bem objetivamente, foi construída em empresas de auditoria e consultoria, então eu vi muita coisa, participei de muitos processos de IPO, de auditorias e tudo mais. Isso foi muito legal porque criou todo um repertório financeiro contábil para mim, né? E ao longo da minha jornada eu me interessei por outros temas, como governança, compliance, tecnologia, gamificação e assim por diante. E eu vim estudando, me certificando e fazendo alguns cursos, né, que pudessem me trazer essa experiência, né, esse conteúdo, e além disso, obviamente, a experiência de trabalhar efetivamente em vários temas. Sou professora de algumas faculdades, né, algumas aulas pontuais, principalmente com o tema de governança e compliance, e também, recentemente, assumi aí algumas cadeiras de conselho, justamente em empresas startups e também em algumas empresas de capital aberto. É isso que sou eu. Pouca coisa, né? Para quem está vendo aqui, né? Bom, então, Gladys, você falou aí de conselheira e de empresa. Isso daí é uma coisa aí que gera um pouco de dúvida para quem não sabe muito bem o que é isso. Eu conheço, sei. Então eu queria que você contasse da forma mais simples possível para quem está nos vendo o que é ser um conselheiro de empresa, porque o pessoal fica vendo aí programa de televisão, novela, essas coisas, fica achando que é alguém que tem um bom vivan, que daí não faz nada e que daí só vai lá na empresa de vez em quando e vai embora. E não é assim que funciona, né? Nós sabemos disso. Então, explica para eles aí o que é ser uma conselheira de uma empresa. Legal. Bom, como o nome já diz, o conselheiro dá conselhos. Mas dá conselhos do quê, né? E para quê, efetivamente? Bom, existe essa figura, né? Essa persona conselheiro ou conselheira, e ele é justamente contratado pelas organizações, né? Seja elas de capital aberto, que são aquelas que estão listadas na bolsa, que você pode comprar ações e tudo mais, como também as chamadas conselhos consultivos, conselheiro consultivo, que não é uma empresa talvez de capital aberto, mas é uma empresa familiar ou uma empresa limitada, de capital fechado, enfim, que precisa de um conselho. Na verdade, o conselheiro é uma pessoa justamente que reúne uma série de assuntos, temáticas, experiências ao longo da vida que no final do dia servem justamente para sanar uma dor daquela organização. Então, por exemplo, empresas como as startups que estão começando, elas normalmente montam ali um conselho consultivo para ajudá-las a tomar decisões, né? Às vezes o empreendedor ainda não sabe muito bem como vender melhor, que tipo de tecnologia usar, e o conselheiro vem justamente para cuidar dessa dor. Reúne lá uma série de pessoas que vão literalmente organizar, falar sobre determinados temas de tecnologia, inovação, finanças, supply chain, logística, enfim, várias matérias do conhecimento, e eles vão ajudar a dar o norte daquela organização. Quando se trata de companhias de capital aberto, que são as chamadas que estão ali na B3, isso já muda um pouco de figura no seguinte sentido. A empresa que está listada na bolsa, ela é obrigatória ter um conselho de administração. Esse, por sua vez, responde, né, de forma fiduciária, vamos chamar assim. O que significa isso? Cada conselheiro ali responde com seus bens pelos atos que cometeu, né? Então a gente já viu vários casos, por exemplo, em conselhos das nossas empresas públicas, por exemplo, fazendo coisas erradas ali no conselho, e eles respondem por isso. Então, é
É uma profissão, efetivamente, é uma profissão, não é só um palpiteiro, né? Mas é uma profissão que tem ganhado muito corpo no Brasil e fora do Brasil também, para justamente ajudar as organizações a tomarem um rumo diferente. E aí, ajudar nessas dores das companhias, né? E os conselheiros são bem estratégicos, vamos chamar assim. Então, basicamente, o conselheiro, ele reúne as competências de inúmeras matérias, como eu falei, finanças, tecnologia, às vezes marketing, tudo mais, para ajudar aquela organização a sanar uma dor que ela está precisando. Claro que o conselho também ele pode ser perene, às vezes tem conselho que dura 5 anos, 10 anos, enfim, isso depende da organização. Mas é muito importante que as organizações tenham realmente um padrão, né, ou um norte. Por que eu quero criar um conselho, né? Não somente para palpitar, mas para realmente executar ações ou dar insights importantes na jornada daquela organização. Gladys, todo conselheiro é remunerado? Depende, Garcia, por quê? Existem empresas que não têm musculatura financeira para pagar um conselheiro. Hoje um conselheiro, ele é uma pessoa que trabalha que trabalhou às vezes até em inúmeras organizações enormes, né, de grande nome, enfim. Então ele é um profissional que tecnicamente não vou dizer caro, mas precisa ser remunerado, porque é uma profissão. Mas existe também um capítulo de que você, como conselheiro, e pela tua experiência, pela tua expertise, você vai lá e doa o seu tempo. Então, necessariamente, ele é remunerado financeiramente. Então, de certa forma, é como se uma pessoa sênior resolvesse fazer um trabalho filantrópico para uma empresa. Exatamente, exatamente. Aí ele pode ser remunerado de outras formas, né? Não só de forma pecuniária, né? Em dinheiro, efetivamente. Mas ele pode ser remunerado, de repente, usando espaços, enfim, de outras formas. No Conselho de Administração de Companhias Abertas, isso, inclusive, é obrigatório. Nenhum conselheiro trabalha de graça. Aí né? É uma profissão mesmo, aí ele é remunerado. Remunerado. Inclusive, Garcia, a informação do valor que é paga para o conselho, né, de administração, conselho fiscal, conselho de auditoria, que a gente chama de co-audit, ela é apresentada nos relatórios demonstrativos financeiros das companhias abertas. Isso é uma curiosidade muito interessante. Quero saber quanto que ganha um conselheiro fiscal, por exemplo. Você pode ir lá no relatório daquela empresa, lá no site da empresa, relações com investidores, você pode saber o montante que é pago para cada conselheiro. É muito interessante. Isso é transparência, né? Já na companhia fechada, você pode remunerar ou como não, mas aí vai depender muito do acordo que você fizer com aquela organização. Certo. Bom, ainda nesse tópico aí de conselheiro e conselheira, então assim, como eu acabei de falar agora há pouco, é uma pessoa sênior. Sim. Ou seja, que já aprendeu muita coisa na vida, né? Então eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, principalmente pelo fato de você ser mulher, e aí nós ainda no Brasil ouvimos esse mimimi todo de que mulher ganha menos, mulher tem menos oportunidade, mulher é isso, mulher é aquilo. Eu queria que você contasse como que você chegou a ser uma conselheira. Se foi assim, tipo, alguém olhou para você e falou: Gladys, gostei de você, você vai ser minha conselheira, ou você trabalhou arduamente para chegar nisso? Quais foram os desafios que você encontrou na vida, até para você inspirar outras pessoas a também buscarem o que esperam aí conseguir profissionalmente, tá? Sim, é verdade. Olha, Garcia, uma coisa é clara, né? E é importantíssimo que as pessoas que nos ouvem e nos assistem aqui, que elas realmente entendam isso. Não é do nada que você vai ser conselheiro. E eu digo isso sempre, em todas as reuniões que eu faço de board, né, de conselho, ou até mesmo em conversas com executivos. A gente precisa ter repertório, né? Repertório como? Como é que você constrói repertório? Com a sua jornada de trabalho, né? Com o seu histórico de trabalho. É claro que, por exemplo, eu comecei na auditoria lá atrás, como trainee, fiquei 4 anos tentando entrar numa organização que eu queria aquela organização. Então eu fiquei 4 anos fazendo programa de trainee, treinando e tudo mais, consegui entrar. Passei por toda a jornada, conheci várias organizações, fiz muitos relacionamentos, né? Bons relacionamentos, aprendi demais, li demais, né? Porque o auditor precisa estar sempre
eu brinco, né? One step ahead, é sempre um passo à frente, né, do seu próprio cliente, porque você precisa vender para ele no final do dia, né? Então eu criei todo esse repertório, eu fui atrás de organizações que poderiam me dar cursos gratuitos, eu paguei muitos cursos, então eu criei a minha jornada educacional e corporativa. E cheguei até aqui, obviamente não é fácil, porque na jornada você toma muita cabeçada com pessoas, enfim, cada um tem um jeito, né? Não dá para mudar isso, mas no final do dia eu levo isso como um aprendizado, sempre, né? E é aquela velha máxima, você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio? Então eu sempre prezo por enxergar o copo meio cheio. E é aquela outra máxima, né? Você tem os limões, o que você vai fazer com os limões? Cara, você vai deixar os limões ali ou vai fazer uma limonada gostosa para você tomar? Então, eu trabalhei dessa forma. Passei por muitas questões, por exemplo, de assédio moral com mulheres e homens, independente. Gente, não tem essa, né? Mulher sofre assédio moral? Sofre, né? E também faz assédio moral. Homem faz? Faz também. Então, eu passei por todo esse projeto, todo esse processo, mas eu levei isso como um aprendizado. Lógico, na vida você tem altos e baixos, você fica triste, sofre com tudo isso, mas, de novo, eu levei isso como um aprendizado. Então, hoje, como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas inflexíveis, como dizer não, tudo isso eu aprendi na jornada. Por quê? Porque às vezes você tem que falar não para o cliente. Eu preciso entregar as demonstrações financeiras amanhã, preciso que você mande agora. Não, cliente, o meu prazo é esse, está acordado assim o contrato e assim vai ser. Então a gente precisa ter repertório, né? E aí as pessoas começam a enxergar você como uma pessoa exponencial. Puxa, o que a Gladys tem de diferencial? O que ela faz de diferente? Pô, eu falo de inovação, eu falo de tecnologia, eu falo de contabilidade, eu falo de compliance, de governança, tudo isso alinhado, por exemplo, e conectado com esse novo mundo que nós vivemos, que é justamente a interconectividade das coisas. Então, é o repertório, né, Garcia? Então, isso me diferenciou bastante. É o que eu queria ouvir, espero aí que as palavras suas sejam, assim, uma orientação para quem está estagnado. Sim. Porque o que acontece? Tem muita gente aí que fala assim, porque eu estou aqui 10 anos na empresa e não acontece nada, mas você é o culpado. Você não correu atrás, você não leu um livro, não foi atrás de um curso, não fez nada. Mas daí eu fiz tudo isso e a empresa não fez nada para mim. Então você está demorando para mudar de emprego. Exato, não é? Exatamente. Porque na vida da gente, nós temos que ver onde nós queremos chegar, não é isso? E às vezes a pessoa fala, vamos pegar e falar em bens materiais, que é uma forma até mais fácil de quem está aqui nos vendo falar. Eu quero ter uma Ferrari. Só que você tem dinheiro para ter Ferrari? Pois é. Você pode não ter hoje, mas você pode ter um dia, desde que você construa algo para chegar até a Ferrari. Agora, o que acontece hoje em dia? As pessoas querem ter a Ferrari, mas não querem se movimentar para ter a Ferrari. Para ter Ferrari, Então não adianta. Mesma coisa, até que a TV Humana tem esse grande objetivo aqui, que é o quê? Incentivar as pessoas a estudarem. Perfeito. Né? Então, nós temos aí N programas dentro da TV Humana aqui, que falam aí vários aspectos da educação, carreira e tudo mais. Pessoas têm que entender que o único lugar que dinheiro está antes do trabalho é no dicionário. Exato, não é isso? Exatamente. E aí, Gladys, eu queria te perguntar assim, você aí está como conselheira, você é executiva também, você trabalha também com a área de negócios, não é isso? Sim. Dá aula também. E aí nesse mundo todo aí, e até eu vou falar aqui também da minha área, que minha área sempre foi tecnologia, frequentemente aí nós temos ondas de tecnologia. Sim. Então nós tivemos aí, vamos falar uma época aí que você era criancinha, que lá nos anos 90, nós tivemos a tal onda do downsizing. Você nem deve saber o que é isso, ou sabe? Não, eu não sei disso daí. Downsizing é o seguinte, nós tínhamos lá grandes mainframes, grandes computadores lá que ficavam dentro de uma geladeira gigante, com terminais, entre aspas, burros, que era esse o termo que nós usávamos, né? E aí se consolidou o uso dos PCs ligados em rede. Então vamos desligar mainframe e agora vamos colocar aqui tudo em redes locais. Então era isso que é o tal do downsizing.
Depois nós tivemos uma outra onda, internet. Não, porque agora surgiu a internet. E eu fui um dos primeiros usuários de internet do Brasil, e era gozado. Eu ia em muitos eventos aí no começo, nos anos 90, né? E aí tinha evento que nós íamos, daí falava assim, como uma novidade extrema, não, porque a internet, ela dobra de tamanho a cada mês e tal. A gente olhava assim e falava, nossa, isso aí não tem jeito, né? Quem fica fora disso, tá fora do mercado. Bom, pois bem, aí tivemos outras aí disrupções digitais aí ao longo dos últimos 30 anos, e agora nós estamos vivendo a tal da IA. Tudo virou IA agora, né? Mesmo coisas que não são IA, mas tudo virou inteligência artificial. Mas é um movimento inexorável, assim como foi a internet. Então até vou falar aqui uma coisa aqui que não devia, mas vou falar. Todo mundo tem, vamos dizer assim, boa parte do mundo, vamos falar todo mundo, mas boa parte idolatram a Microsoft, não é assim? É. Só que saiba você que o senhor Bill Gates, o grande guru da Microsoft, ele não acreditou na internet. Pois é. Lá nos anos 90. Ele foi um cara que numa entrevista falou, não, isso é passageiro, não vai dar em nada, é besteira e tal. Então assim, o que eu quero dizer com isso também é que o Bill Gates é um cara sem conhecimento? Não, não é isso, de forma nenhuma, senão ele não teria construído o império que ele construiu. Exato. Mas é que ninguém é dono da verdade. Porque também houve outras tecnologias que foram relâmpagos. Então um exemplo de uma tecnologia relâmpago foi a do DVD. Verdade. DVD, se nós olharmos aí, qual que era o sonho de quando eu era criança? De ter alguma coisa que eu não ficasse dependendo de esperar passar na TV. Aí nos anos 80 surgiu o videocassete, com aquelas fitas enormes que tem que rebobinar e tudo mais. Aí lá no final lá dos anos 90, lá, foi bem no final mesmo, surgiu o DVD. O DVD teve uma passagem assim meteórica, vamos falar assim em termos de tecnologia. Não durou muito. Porque paralelamente a ele estava vindo a internet aí, já estava começando as primeiras experiências de streaming e tal. Verdade. Então a telecom evoluiu muito, permitiu que todos tenham banda larga, que também hoje a garotada aí não deve saber, mas quando a gente começou a internet aqui era um negócio chamado linha de escada, que é inimaginável para eles hoje em dia, isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer, enfim, que o Bill Gates lá, ele cometeu um erro, mas isso é normal. Não existe nenhum empreendedor ou empresário ou grande cérebro no mundo que não cometa erros. Verdade. E nem por isso desmoraliza. Exato. Não é? Isso, muito rapidamente, inclusive, ele reinventou a empresa dele, viu que isso daí era inexorável, e hoje a empresa dele é uma das líderes também nesse segmento aí com tal de computação em nuvem. A computação em nuvem nada mais é do que voltar no passado com mainframes. Exato. Só que a diferença é que o mainframe fica agora, sei lá onde, que você nem sabe onde fica, talvez até numa ilha no Pacífico, e o pessoal compra o quê? Espaço e processamento que é feito lá dentro, mas uma parte é feita no seu computador. Não mudou muita coisa nisso. Mas, depois de toda essa explanação, que na verdade eu não devia falar, mas o meu programa aqui é o Papo na Cidade, né? Então isso aqui é um bate-papo. Nós estamos vivendo a IA. Sim. E eu sei que você está se especializando nisso. Exatamente. E com foco em negócios. Porque não adianta a IA para fazer florzinha, a IA para fazer isso, a IA para fazer aquilo. Não é isso, gente. A IA tem uma parte de lazer? Tem. Mas ela tem uma parte gigantesca e, vamos dizer, em termos de percentual, eu arrisco dizer que é 99% focado em negócios. 1% aí fica para a parte de lazer, fazer uma brincadeirinha, etc. Então, Gladys, eu queria que você discorresse aqui conosco agora sobre esse assunto. Legal. Qual que é a sua visão aí de IA para os negócios e como que você vê empresas que já estão atuando com inteligência artificial como ferramenta e as empresas que não estão, onde elas vão ficar? Qual será o posicionamento que elas devem ter aí num futuro próximo? Porque isso não é um futuro de 10 anos, gente. Nós estamos falando do futuro desse final de ano. Não é isso? Futuro tipo amanhã. Não, brincadeira. Mas a pergunta é excelente também, Francisco, e é muito verdade isso, né? Quando surgiu esse assunto da tecnologia na minha vida, vamos chamar assim, eu fui muito focada na parte de gamificação, que é a estruturação de aplicações, efetivamente, para ensinar, enfim, as pessoas de forma mais lúdica. E aí entrou esse ponto da IA. Por quê? Eu percebi que, por exemplo, existe as pessoas que vão fazer os treinamentos e as plataformas
usam muito isso, são os dados por trás disso, né? E é o que a gente fala de comportamento do usuário. E a IA, né, a inteligência artificial, nos ajudou muito, né, e me ajudou muito a capturar melhor e entender melhor o que eu deveria oferecer como produto ou como serviço para os meus usuários. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, agora que explodiu, né, a Open Innovation, né, a Open, que é a dona, né, que é a desenvolvedora, né, do algoritmo do ChatGPT, por exemplo. Que é o mais famoso hoje em dia. Que hoje é o mais famoso. Inclusive investida mais ou menos aproximadamente 10 bilhões de dólares pela Microsoft. Bilhões, né? Bilhões. É um negócio muito caro. É dinheiro absurdo, né? É muito caro fazer esse investimento, né? Então, eu percebi que como é que a gente usa a ferramenta ou as ferramentas de tecnologia, de IA, para a aplicação do negócio. Basicamente, gente, o que a IA faz? Né? Quando a gente fala IA, parece uma coisa muito intangível, mas existem softwares, inúmeros softwares, sistemas, sistema em nuvem, sistema instalado no computador, enfim, que me permitem utilizar o algoritmo, que é uma série de programações com a inteligência artificial, me permitem melhorar ou dar eficiência de alguma forma a processos, trazer novas ideias, novos insights de fato para o meu trabalho. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais objetivo. Vamos trazer esse exemplo do ChatGPT que está super famoso aí no mercado. O que o ChatGPT faz? Ele trabalha o algoritmo em linguagem natural, ou seja, é como se eu estivesse falando com uma pessoa, perguntando algo e ela respondendo de forma que eu entendo, que é claro, que é objetivo. Então eu entro no ChatGPT e pergunto para ele, ChatGPT, traga para mim as principais empresas de varejo e também me traga informação sobre o resultado financeiro dessas organizações. Ele vai vasculhar toda a internet, inclusive, e consolidar essas informações e trazer essas informações para mim. Se eu, Gladys, tivesse que entrar em site por site para fazer esse trabalho de pegar a informação financeira, entender quem são de fato as melhores e maiores empresas de varejo, olha o tempo que eu ia levar para capturar essas informações. Eu teria que compilar isso daí numa tabela. Exato, exatamente. Compilar, fazer um papel de trabalho bonito, enfim, né? A IA faz isso pra gente. Como? Quando? Né? Por exemplo, a própria Microsoft agora tem ferramentas dentro dos seus principais aplicativos, Excel, Word, PowerPoint, Access, o Asana e todos os outros aplicativos que eles têm, que é o Copilot, que é uma ferramenta de IA que vai fazer essas informações para mim também de forma automatizada. Então, no final do dia, a IA é uma ferramenta pulverizada em diversas outras ferramentas tecnológicas, em softwares e tudo mais, que me permite trazer e dar maior eficiência para o meu negócio em determinados processos e procedimentos. Por exemplo, eu preciso escrever uma redação, escrever um texto de marketing. Marketing digital. O ChatGPT e outras ferramentas podem potencializar e dinamizar o meu tempo, percebe? Tem uma ferramenta super legal também que você conhece, Garcia, que é o Midjourney. No Midjourney, por exemplo, se vocês pesquisarem lá, depois o Garcia coloca lá as informações, ele permite a geração de imagens em altíssima qualidade. Quanto tempo um designer precisa para construir uma imagem, uma ideia e tudo mais? Às vezes 40 horas, às vezes, enfim, são tempo, né? O tempo que a gente pode usar para fazer e tomar decisões diferentes. Então, eu acho que é importante a gente clarificar isso para os nossos ouvintes, e o pessoal que está ouvindo aqui. Não é que a IA ela é algo intangível, né? Ela é algo tangível no final do dia, porque ela está dentro de softwares, ela está dentro de ferramentas, ela está dentro de vários sistemas que potencializam e dão mais dinamismo e eficiência para o meu trabalho, seja qual for. Né? Gladys, tem como, por exemplo, usar a IA dentro da indústria pesada? Tem como. Obviamente não é a IA que vai operar a máquina, mas todo o trabalho antes, por exemplo, o trabalho planejamento, exatamente, a IA pode contribuir e muito para tornar mais eficiente.
ou para preservar perdas, por exemplo, dentro da indústria. Então, a gente pode usar como ferramenta para tomada de decisão, para gerenciamento e muitas outras coisas. Há inúmeras possibilidades. Inclusive, de novo, aí nós temos que reverter a fatos históricos. Sim, claro. A computação surgiu simplesmente com esse objetivo, facilitar cálculos. Perfeito, verdade. Então, lá na Segunda Guerra Mundial, que foi quando os primeiros computadores efetivamente surgiram, né? O que ficou aí tido como o primeiro computador é o ENIAC, lá dos Estados Unidos, Sim. né? Mas poucas pessoas sabem por que os Estados Unidos gastou uma grana enorme lá com um negócio gigantesco, que era tecnologia existente, para fazer o ENIAC. Porque é muito simples, estava tendo a Segunda Guerra Mundial e isso também poucas sabem. As pessoas acham que numa guerra é só tiro para lá, tiro para cá, mas existe logística, existe cálculo de balística, cálculo de transporte, cálculo para saber se o soldado vai aguentar correr tantos quilômetros, existe cálculo para tudo. Cálculo para o peso que o soldado consegue carregar, cálculo para saber o que cabe dentro de um caminhão, cálculo do que um avião consegue. Então, como que era lá na época da Segunda Guerra Mundial? Até é legal, porque existem alguns filmes aí, se o pessoal procurar na internet, lá dos anos 40, 50, tinha batalhões de matemáticos. Sim. Então nós pegávamos lá um departamento assim, lá com 300 matemáticos lá fazendo cálculo no que existia na época, que é a régua de cálculo, que era vamos dizer, a grande ferramenta computacional que existia. Então se pensou em fazer computador. Então eu vejo a IA hoje como sendo uma evolução de tudo isso que essas pessoas lá no passado pensaram para facilitar a vida de quem está trabalhando no dia a dia. Perfeito. E a internet, eu vejo também que ela foi assim uma pavimentação para esse momento. Perfeito. Porque a IA não conseguiria ter as informações que tem do ar. Então, vamos lá, criamos uma IA aqui, não está conectada em nada, ela vai pegar e falar para nós quem são os 10 maiores empresas do varejo. Não vai. Não. Ela tem que ter um grande banco de dados que é a internet, que está disponível para qualquer um poder acessar, não é isso? Verdade. E aquele medo que muita gente tem aí, que a IA vai dominar o mundo, igual o Exterminador do Futuro, vai acionar os mísseis nucleares e tal. Gente, não é assim. A IA, ela tem a capacidade de aprender? Tem. Tem a capacidade de fazer imagens, como você falou, no Midjourney? Tem também, como outras ferramentas também. A Adobe agora fez Adobe Firefly aí, que é ótima também do ponto de vista de imagens. Mas sempre vai precisar do ser humano. Nada vai substituir o ser humano. É verdade. Então, a única coisa que acontece é que simplifica a vida até de um cara de criação. Então, um artista aí qualquer pega e fala, estou pensando aqui o que eu vou fazer e tal. Deixa eu colocar aqui mais ou menos aqui lá, o Midjourney, fala para mim aí de uma imagem de um cachorro com asa, por exemplo. Sim. Né? Ele desenha lá um cachorro com asa, daí o cara se inspira naquilo lá e fala, legal, agora eu vou fazer o meu cachorro com asa. Exato, exato. Né? Mas não vai substituir o ser humano. Agora, que vai substituir uma quantidade cavalar de empregos, isso com certeza. Sem dúvida nenhuma. Isso não tem a menor dúvida. Isso daí é um processo que nós estamos acompanhando desde quando a computação se tornou acessível. E ela se tornou acessível exatamente nos anos 80. Nos anos 80, aí quando começaram a surgir aí os PCs da vida, né, os PCs, os computadores de mesa, aí alguém vai falar, mas já tinha o Apple. Tá, mas o Apple nunca foi acessível. Sim, para outros países do mundo nunca foi. O Apple foi algo feito para os Estados Unidos. Ah, mas eu tenho aqui um iPhone, tenho um i, não sei das quantas e tal. Tá bom, quanto custa para você aqui no Brasil um i, alguma coisa? Não é? Porque não é acessível para os outros países. É uma tecnologia que foi feita para o americano. Tá? Então o que acontece? E o resto do mundo, como é que faz? Então, o resto do mundo, aí surgiu uma brecha da briguinha lá versus IBM versus Apple. E da IBM criou aí um computador sem patente, que é assim, por isso que você sabia disso? Que o PC cresceu no mundo porque não tem patente, então ele podia ser copiado livremente, daí outros começaram a copiar e o planeta inteiro aí tem PC aí hoje na mesa e estamos aí numa segunda era, vamos falar assim, que é a dos notebooks poderosos, né? Então nós temos notebook aí que
Se pensar de quando começou lá nos anos 80 o PC, Nossa. é inimaginável a capacidade de processamento de um equipamento desse, né? Eu tive um notebook muito, muito, muito antigo, assim, nossa, ele era quase um tijolo, assim, era muito, muito curioso, mas eu adorava ele, porque para mim era uma brincadeira, né? Eu ainda era meio adolescente e eu gostava de abrir ele, às vezes mexer, enfim, eu sempre fui muito assim, né? Então eu lembro um pouco dessa época também. Então, e essa questão que você está falando dos equipamentos serem tijolos, é porque nós tivemos um primeiro momento de miniaturização. Esse momento foi que, inclusive, viabilizou a computação pessoal, que foi lá nos anos 60. Uhum. Porque daí é uma coisa completamente idiota que eu vejo, o homem nunca foi para a Lua, é mentira, é computação gráfica. Primeiro, gente, não tinha computação gráfica. Pois é. Segundo, a computação nos anos 60 era limitadíssima. E terceiro, os equipamentos eram gigantescos. Aí vai falar, mas como é que eles conseguiram ir lá para a Lua? Eles conseguiram ir para a Lua porque precisou se diminuir o tamanho dos equipamentos. Exato. Então aí foi criada uma coisa chamada chip. Então o chip aí que hoje todo mundo já esqueceu, porque nem sabe mais o que é isso, mas até pouco tempo atrás aí se sabia, foi o grande ganho que existiu ali nos anos 60, que permitiu diminuir o tamanho dos equipamentos. E aí, vamos falar bem claramente, dando nome às pessoas, um cérebro aí iluminado ao extremo, chamado Steve Jobs, pegou e falou, vou criar um computador para se usar em casa. Perfeito. Ninguém tinha tido essa ideia. Não adianta falar que outro teve, Bill Gates e tal. Ninguém teve. Foi ele que teve essa ideia. Por quê? Porque existia o componente para se fazer isso. Os chips. E daí aquele computador que era do tamanho de um quarteirão ficou uma coisa desse tamanho. Para poder usar em casa. Mas mesmo assim, comparado com o que nós temos hoje em dia, era um tijolão. Mas era a tecnologia que Na época, existia... né? Que era uma coisa assim, anos-luz para quem imaginava ter alguma coisa disso em casa. Bom, pois bem, mas aí a inteligência artificial hoje, ela vai tomar um monte de empregos mesmo, como eu estava começando a falar aqui, porque quando os computadores pessoais começaram a não ser só para brincadeirinha, que originalmente era assim o Apple, as empresas começaram a falar, pô, dá para fazer editor de texto, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, planilha. Porque era uma novidade extrema, porque antigamente planilha era na mão. Texto, máquina de escrever elétrica. Sim, não, máquina de... Ou de tinta lá manual. Aí agora tem no computador lá, que alguém teve a ideia de fazer lá um software que podia escrever, depois inventaram a impressora que imprimia. Então já foi uma grande evolução. Então isso daí já tomou um monte de emprego. Sim. Você pode ter certeza. Então, aquelas empresas lá que era tudo manual, lá igual eu falei aí na Segunda Guerra, um batalhão de matemática fazendo conta, já não precisava mais do batalhão de matemática. Verdade. Aí, máquina de escrever, então, tinha aí, eu cheguei a fazer isso quando eu era criança, eu tenho 57 anos hoje, eu tinha 12 anos, fiz um curso de datilografia. Por quê? Porque as empresas tinham datilógrafos. É verdade. Era o quê? Era uma pessoa lá só para ficar lá, escrevendo. Aí quando os computadores passaram a ser um pouco mais disponíveis para o mercado, não era um computador em cada mesa, um computador que você carrega na tua mala ou no teu bolso aí. Tinha um computador para o departamento inteiro. Então existia a figura do digitador. É verdade. A partir do momento que foi se popularizando mais, acabou o digitador também. Então isso, até falando para quem está nos vendo aí, é algo constante. Sempre vai ter alguma coisa que vai substituir alguma função. Exato. O que cabe a essas pessoas, Gladys? Me responda. Cabe a atualização, primeiro, constante, cíclica. Acabou um ciclo, volta para outro ciclo, vai para outro ciclo. Quero, de novo, né, repertório, quero conhecer outros temas. Vai atrás. Sem dúvida nenhuma, a atualização, ela é atualização e querer se atualizar também, viu, gente? Porque é algo importante. Não adianta você ter uma área, sei lá, eu sou contadora. A contabilidade passou por uma transformação gigante também. Inclusive com o uso da tecnologia, com a inovação dentro da contabilidade. Né? Como era e como é hoje, nossa, milhões de anos-luz melhor. Né? Mas o querer se atualizar também é importante. Não adianta ficar confortável na sua mesa, sabendo que você potencialmente pode ser
o seu emprego, não só você, mas o seu emprego pode ser substituído por uma tecnologia e achar que isso está tudo certo, né? Tem que ter um certo desconforto aí. E é exatamente o que eu falo. A gente precisa olhar para frente, estar sempre um passo à frente. Para quê? Para eu estar atualizada. O que tem de novo? Aonde eu busco essas informações? Se associa a associações, por exemplo, que falem sobre esses temas, ou esses temas que você tem interesse. Faça conexões, né? Vá atrás de universidades, cursos, enfim, que eventualmente você não precisa despender muito dinheiro, mas que potencialmente podem te dar uma base, né, um fundamento, e depois você vai melhorando, né, ao longo da sua jornada. Gente, o que não dá para fazer é ficar parado esperando que as coisas aconteçam, né, ou esperando que eventualmente uma tecnologia totalmente disruptiva vá substituir a atuação daquele profissional. Por exemplo, hoje as companhias estão usando muito o que a gente chama de chatbot, né, que é a inteligência artificial. Então você tem redes de telefonia, você tem redes de internet para resolver algum problema de negócio, ou um problema da sua tecnologia ali, técnico, alguma coisa assim. Normalmente, o primeiro contato sempre é com uma inteligência artificial. É um chatbot que a gente fala, né? Depois você passa por um humano. Então percebam como era interessante. Antes tinha um monte de gente falando com você. Hoje, call centers enormes. Exato. E hoje você tem o quê? Um robozinho falando com você. E depois, se ele efetivamente não conseguir resolver o seu problema, você vai ser direcionado por um humano, né? A tecnologia do WhatsApp também, com muita tecnologia e muita também IA. Já está conectado com o ChatGPT, WhatsApp e tantos outros aplicativos. Então, o que eu digo é, eu preciso estar sempre na vanguarda da inovação. Ah, mas não é minha área. Não precisa ser sua área. Você ter um pouco de conhecimento já é importante. Não precisa ter um conhecimento profundo. Mas, poxa, se sentar numa roda de conversa, poder discutir sobre o tema é importante. Senão você fica alienado, literalmente. E aí isso é muito ruim, não só para a vida, mas também para os negócios. Então, complementando isso que você está dizendo aí, é assim, quando eu era criança, adolescente e tal, tinha muita gente aí que eu não te via assim, trabalhei 20, 30, 40 anos numa fábrica. Isso acabou. Acabou. Isso acabou. Porque eu sou lá do ABC Paulista lá, nós tínhamos lá Volkswagen naquela época lá, 60 mil trabalhadores. Hoje se tiver 10 mil, olha lá se tem. Exatamente. Porque os processos foram automatizados. Vieram os robôs aí, que nós nem falamos sobre isso. Nem falamos. E os robôs aí também é algo aí que vai cada vez mais crescer, vai ser popular mesmo, não adianta achar que não tem isso. Eu dou um prazo aí de máximo 10 anos que nós vamos ver robô andando na rua sozinho aí fazendo coisas, entregas, já tem trabalhos drones, manuais, né, tal, e tudo mais. né? E a inteligência artificial aí, ela nas empresas é a mesma coisa que o emprego. Quem não se atualizou no emprego perdeu o mercado. Então a empresa é a mesma coisa. A empresa que não está olhando isso com carinho, olhando assim, dentro do que eu tenho aqui de business, do que eu tenho aqui de áreas, o que dá para eu colocar aqui de ferramental de inteligência artificial para nos auxiliar? Ela também estará fora do mercado. Ou não sei se talvez fora, mas ela vai perder mercado. Então, mas é isso. Exatamente. Ao perder ela mercado vai perdendo... não tem jeito. Exato. Vai acaba morrendo, né? Acaba morrendo, porque você é novinha aí e tal, mas você deve se lembrar pelo menos dessa aqui mesmo sendo novinha. Kodak. Sim, nossa. É o caso emblemático, né? Eles não se atualizaram e veio a câmera digital e acabou, né? Acabou para eles. Então, Kodak, para quem não sabe, era uma empresa global. Em todos os países, acho que existe na Terra, devia ter Kodak, porque eles produziam filmes para máquinas fotográficas. Sim. Então era eles e mais Fuji, mais talvez um ou dois aí fabricantes, mas Kodak era o principal. Então tudo se usava Kodak, usava para fotografia amadora, fotografia profissional, fotografia, que daí não é bem uma foto, uma radiografia, que é a famosa chapa do pulmão, que o pessoal falava, né? Para dente, para tudo. O que aconteceu? Surgiu também, até falando aí para os céticos da viagem à Lua,
surgiu da necessidade de quem foi para a Lua lá fazer uma câmera digital, porque foi lá que foi feito, na Apollo. Exato. Então o cara, quando foi lá na Lua, tirou foto lá com câmera. Ah, mas daí eu ouvi dizer lá que eles tinham filmes e se perderam. Pois é, isso é mais uma conversa, né? Porque eles fizeram a câmera digital. E assim, as empresas precisam estar atentas a esse movimento que está acontecendo gigantesco, como a Gladys falou agora há pouco aqui, a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares nisso. Então, as pessoas se perguntam, mas onde foram esses 10 bilhões de dólares? Em cérebros, a maior parte. Exato. Então, cérebros que fazem a inteligência artificial, são seres humanos. Daí o ser humano fala, vou fazer um código aqui, programar tal coisa aqui, que daí esse código vai se realimentar com outra informação tal. Eu estou falando do conceito rudimentar de inteligência artificial. Mas se a Microsoft gastou essa grana, aí nós temos aí o Google também prestes a lançar aí o seu. O Bard. Assim como outras empresas aí também, a IBM já tinha lançado há muito tempo atrás lá o Watson. Né? Por que essas empresas estão gastando isso? Porque elas viram um mercado gigante para isso. Até a Gladys falou agora há pouco aqui, tipo assim, né? Que de repente um profissional fala, não, mas isso aí para mim nunca vai funcionar. Vou falar aqui uma área, e eu estou falando também não é no sentido de menosprezar ninguém, é no sentido de falar meu ponto de vista. Direito, que é uma área extremamente burocrática, não adianta falar que não é, não é? Porque, principalmente no Brasil, que nós temos aí centenas, milhares de leis aí, lei municipal, lei estadual, lei federal, lei de 1901, né? Então, hoje, um bom advogado, o que caracteriza ele? Ele poder manusear muito bem essas leis aí, saber fazer uma defesa ou uma acusação, dependendo de que lado que ele está, baseado em alguma lei dessa, né? E o que a inteligência artificial vai ajudá-los aí no momento futuro? Tipo assim, preciso escrever uma defesa contra tal argumento. Uhum. Então a inteligência artificial pode, de repente, varrer tudo que existe aí no planeta, até não só no Brasil, e dá para ele pronto lá alguma coisa que ele pega e fala, perfeito isso daqui, porque daí está embasado na lei tal, lei Sim. tal, lei tal e tal. Não, isso já existe, inclusive, Garcia. Sim. Já existem ferramentas que o próprio advogado manuseia, né? Ele diz a temática da tese que ele quer trazer e a própria IA já traz todos os artigos conectados com aquela tese que ele quer escrever. Sim. E isso facilitou absurdamente. Fora que o próprio judiciário já se autodigitalizou também. Então isso é muito relevante. Poxa, imagina quantos escreventes nós temos ou tínhamos, né, à época, antes da digitalização. E hoje, quantos cursos de escrevente você abre por conta da digitalização? Então, assim, muda até isso, né? Você reduz muitos custos que, eventualmente, você teria que ter contratação, que ter, enfim, e traz a eficiência operacional. Quanto tempo eu demorava para levar uma peça de defesa ou de acusação lá para o juiz e tal, e tem que ir lá no centro. E, gente, isso acabou, né? Hoje, basicamente, quase todo o judiciário está, pelo menos em São Paulo e Rio, digitalizado e utilizando a inteligência artificial. É preciso de um processo. O escrevente vai lá, coloca o número do processo, o processo já aparece na hora, totalmente digital, né? Então, isso é muito eficiente. Quando eu toquei nesse tópico aí, Gladys, foi justamente nisso que os advogados mais preparados já foram para isso. Já estão muito. Mas existem muitos advogados ainda que estão lá trabalhando do jeito que ele trabalhava em 1980, 1990, começo dos anos 2000. Então o recado é, cara, corra atrás, porque senão você também fica fora do mercado. Porque daí as empresas aí, ou qualquer pessoa, vai procurar quem? Aquele que pode resolver o problema de forma mais ágil. Exato. E quem vai resolver de forma mais ágil? Quem tem o ferramental adequado, que é a mesma coisa na vida para tudo. Não é isso? Uma coisa que eu ouvi, um termo, eu achei super interessante, que é usar analfabetos digitais. Então a gente tem que cuidar para não ser um analfabeto digital. Porque hoje o mundo é digital. Infelizmente ou felizmente. Aí vai da percepção de cada um, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Obviamente não ficar viciado, porque isso também acaba prejudicando a nossa vida, mas a gente tem que ter minimamente um esforço em que eu possa, de fato, trazer essas ferramentas de IA, de digitalização, de tecnologia e tudo mais,
para dentro do meu dia a dia e falar assim, bom, como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso me atualizar cada dia mais, né? Então, já tem ferramentas, por exemplo, que você fala assim, eu quero só saber desse tema, sei lá, marketing. Então, todo dia chega no teu e-mail lá informações, uma newsletter ou um grupo de informações com as fontes e tudo mais, só sobre marketing. Eu quero saber sobre finanças, sobre logística, supply, tudo isso aqui. Você tem essas ferramentas de acordo com o gosto do cliente. Então, não tem como dizer que você, até porque a maior parte da população hoje já é digital. Existe uma parte que não, e essa parte a gente tem que também contribuir e ajudar a ser digital, né? Isso é importante também. Mas se você já é digital, se você já faz as coisas, poxa, quem imaginaria ter, por exemplo, o Pix, né? Ou, não sei quanto que vocês estão acompanhando a parte financeira, mas o Brasil está discutindo um tema sobre real digital. Então, assim, olha só que interessante, né? Onde a gente vai poder fazer transações com real para qualquer país que tenha acordo com o Brasil, acordo bilateral com o Brasil, né? Comprar criptoativos, enfim, ainda é uma temática muito quente no Brasil, muito discutida, né? Mas é uma possibilidade. E a gente vai maturando, né? Amadurecendo, de fato, essas temáticas. A tecnologia, obviamente, que vai, né, acompanha, né, as necessidades e a dor do mercado. E, claro, existe uma grande ponto aqui que é a inovação. Por exemplo, as empresas, a própria OpenAI, quando ela lançou o ChatGPT, uma curiosidade, tem aqueles aplicativos como Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok e uma série de outros aplicativos que demoraram anos, né, alguns anos, para se tornarem robustos e se tornarem aquilo que eles são hoje. Agora, o ChatGPT demorou pouquíssimos meses para tornar o que ele é hoje, com milhões e milhões, eu não sei nem o número exato, mas milhões de usuários. E por que gerou essa questão? Por que isso aconteceu, Garcia? Porque justamente gerou uma curiosidade imensa das pessoas em utilizar a inteligência artificial no dia a dia, por curiosidade, para tirar uma dúvida. Por quê? Porque a linguagem natural que aquela ferramenta usa nos gera isso. É até, inclusive, é uma coisa até neurociência, sabe? Mas então é isso, sabe? A gente precisa realmente, é lógico, dentro das condições de cada um, dentro das possibilidades de cada um, do tempo de cada um. Mas o que a gente não pode ficar é parado no tempo. Tá certo. Gladys, você vai ter um programa aqui na TV Humana, não vai? Opa, essa é uma grande novidade. Vou sim. Então, o que é esse programa? O que vai ter, né, de atração aí para as pessoas aí? Muito obrigada Porque, de novo, a TV Humana, ela visa mostrar o lado bom da humanidade e, consequentemente, nós temos que ir atrás de conteúdos focados nisso, né? Exatamente. Então, o que você vai passar aqui para nós nesse programa? Esse foi um grande desafio aqui dado pelo Garcia e eu vou trazer uma temática para mulheres, né, e inspirar algumas mulheres, entrevistando outras mulheres, né? Então eu vou trazer aqui algumas mulheres executivas, mulheres que passaram pela jornada de mãe, mulheres que eventualmente tiveram, inclusive, aquilo que a gente chama de burnout, né, que é um estresse altíssimo e que fizeram uma mudança até drástica de carreira, né? Era executiva CEO e agora ela virou cozinheira. Mas ou tá tudo bem. Empreendedora de um pequeno negócio. Exatamente, e tá tudo bem, né? E o objetivo do programa, né, o nome dela é Agora Elas, né? E a ideia é justamente a gente potencializar e inspirar vocês aí que estão nos ouvindo, que é possível ser mulher, ser executiva, trazer grandes cases de sucesso e também falar seriamente sobre cases que não deram certo, né? E como que essa mulher se reorganizou. Porque às vezes você está numa carreira ou numa jornada que talvez não deu certo, mas está tudo bem, né? Porque essa pessoa se reorganizou e a gente vai ver e ouvir isso. Vai ser muito legal, vai ser muito inspirador. Vai ser um programa muito legal que a gente vai fazer e eu agradeço muito o Garcia aqui por ter dado esse espaço para a gente. Eu é que agradeço a oportunidade aí de você trazer os seus conhecimentos aqui, a sua garra e tentar mostrar, como sempre aí, que eu falei no começo aqui, né? Existe sempre aí uma discussão de que mulher não tem espaço, que não é igual ao homem e tal,
Mas o que a gente vê também é que muitas pessoas, como a gente falou aqui, é aberto, não correm atrás também. Esperam que a coisa caia do céu. Nada cai do céu. Tudo. Se a gente não nasceu em berço de ouro, né? Exato. Aí a coisa muda de figura. E mesmo a pessoa que nasceu em berço de ouro, ela tem que estar correndo para, de repente, o berço de ouro não cair, não né? desaparecer, né? Exato. Bom, Gladys, o papo tá muito bom, mas Tá mesmo. infelizmente o programa tem que terminar. Ah, é uma pena. Tá bom? Mas de qualquer forma, eu acho que temos aí outros assuntos para conversar, então, Com certeza. um próximo episódio aí nós continuamos nosso papo. O que você acha? Com certeza. Conta comigo. Então tá bom. Então, para você que nos assiste aí, muito obrigado, até o próximo programa. E Gladys, agradeço aí a sua presença aqui com a gente, tá Eu bom? que agradeço, Garcia. Então tá bom. Então até logo para vocês aí. Tchau, tchau.